Olá, iniciantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Orives Rock. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é um canal dedicado à orivesaria, a processos, técnicas, informações, curiosidades, gambiarras, descrição de ferramentas, de máquinas, de insumos. Também tem o blog, quem quiser pode acessar o blog, lá tem muita informação. O blog já é bem pioneiro, já tem aí muitos anos de estrada. Então aqui algumas dicas importantes. Sempre que você for soldar uma chapa sobre outra, um nome sobre uma chapa, um símbolo sobre uma chapa, faça a parte de lixa, aquela sequência de 320, 400, 600, 1200. Faça um polimento, tanto na chapa de baixo quanto na parte de cima, seja nome, seja letra, seja o que for, um símbolo. Dá um trato primeiro, um polimento, para depois você fazer a solda ou rebitar. E assim você evita a peça depois de pronta. Aqui no caso é uma peça base, né? Apenas um estudo. Mas se ela tivesse alguns recortes aqui, seria impossível você tentar dar um polimento e ficar satisfatório. Mesmo você usando escovas, enfim, não ficaria bom. Agora, se você dá um pré-polimento e depois você só dá o lustro ou até mesmo um novo polimento, as partes já estão lisas e com brilho antes de você soldar ou antes de rebitar. No futuro, aí, quando você estiver fazendo uma peça, obviamente você vai ter que alinhar essa peça no sentido que você quiser, porque afinal é você que vai estar fazendo a tua peça e o teu design. Então você vai decidir onde você vai colocar a peça, correto? A minha aqui eu vou colocar no centro, e a intenção aqui não é ensinar você a fazer uma bandeira, que vamos dizer, né? Que aqui tá parecendo uma bandeira, mas isso é apenas o formato que eu tinha essa chapa aqui, ficou dessa forma e assim vai ser. Não foi intencional. A chapa do meio aqui é um oval, porque fica melhor para o vídeo, né? E a intenção é apenas o ensino do rebite. Então é isso. O que eu faria aqui agora? Eu viria aqui com o meu compasso, poderia rebitar em qualquer lugar, no meio, do lado, aí vai do que você está fazendo. No meu caso aqui, eu vou pelo mais básico, eu vou marcar aqui e aqui. Depois eu venho aqui com o meu punção, eu acho aqui a minha marcação. O mesmo do outro lado. Agora eu pego aqui a minha broca espiral de 1 milímetro e furo. Bom, a minha placa vai ficar aqui, correto? Qual seria o truque aqui para prender, para não desalinhar na hora que eu for marcar a chapa de baixo? No caso poderia ser uma letra, um símbolo, como eu já disse. Eu uso o seguinte truque. Quando a peça é grande assim, até é possível fazer isso. Quando a peça é pequena, aí não tem jeito, vai ter que ser meio que colocando ali, acertando, enfim. Eu pego aqui uma fita adesiva. Posso colar aqui, ó. Outra ao contrário. E aí eu tenho certeza que a minha chapa não vai se movimentar. O que eu faço agora? É isso mesmo que eu quero? É essa posição? Então beleza. Aí você vai me perguntar: ah, mas você vai furar em cima do taço? Não, eu não vou furar em cima do taço. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Uma pequena marcação. E pronto. Tiro isso aqui. Agora sim, eu tenho aqui a posição correta, exata,
Como eu disse, em alguns casos isso aqui vai funcionar. Em outros não, em outros vai ter que ser meio na sorte mesmo. Outro passo importante aqui do rebite é isso aqui, ó. Eu vou tirar a minha broca espiral de 1 milímetro. Eu vou colocar uma fresa bola de 1,5 milímetros. No site você vai ver a inscrição 0,15, que nada mais é do que 1,5. Quando você vê uma inscrição, você lê lá 0,12, você fala, poxa, né, que raio de medida é esse aí? Seria 1,20 milímetro. 0,13, 1,30 milímetro. Tá bem? As brocas convencionou-se do modo normal, né, do modo mais simples. 0,30 milímetros, 0,35 milímetros, 0,40, 1 milímetro, 1 milímetro e 5. As fresas só de 0,10 em 0,10. Então você encontra ela 0,70 milímetros, 0,80, 0,90, 1, 1,20 e por aí vai, tá? 1,30, 1,40. E também, como eu já expliquei, convencionou-se a marcação, ao invés de 1 milímetro e 30, eles colocam 0,13. Nada demais, né? Não é nada complicado também. Então aqui com a minha fresa, é fresa, tá, pessoal? O pessoal tem mania de broca de cabeça, broca carambola. Eu acho que ela fica feliz de chamar ela de fresa, é o nome dela. Fresa bola. Então eu pego aqui, então eu vou fazer uma pequena cavidade aqui. Não pode ultrapassar, senão você vai perder a peça. Então não pesa a mão, deixa... Bom, fiz a minha cavidade. Viro a chapa ao contrário e faço a mesma coisa. Essa aqui vai ser as costas, a parte de trás do meu pingente, vamos dizer assim, daqui da minha chapa. Na verdade, nossa placa de estudo, né? Ela tem um desenho aqui porque eu reaproveitei uma chapa ali que eu estava treinando alguns cortes de buril. Por que isso? Vocês podem ver aí na tela, tem uma ilustração do rebite antes de ser rebatido e do rebite depois de rebatido. Por quê? Se você resolver lixar esse rebite aí para ele nivelar ao nível da chapa, ele vai ter material em volta do furo que vai garantir que ele não solte. Se você simplesmente rebitar sem fazer essa cavidade aí, essa saia, vamos dizer assim, o rebite, na hora que você lixar, de repente ele vai acabar se soltando. Aqui eu tenho o fio de prata de 1 milímetro. Esse aqui na verdade ele está com 1,5. Então se você tiver uma fieira aí bem precisa, trefile sempre um pouquinho acima no caso do rebite, para ele entrar bem justinho, bem forçado. Agora eu encaixo o meu fio aqui. Então aqui ele ultrapassou, ele está um pouco alto. Então eu vou... Agora que é importante, ó, eu pego aqui uma lima chata e vou fazer isso aqui, ó, no sentido horizontal. Vou deixar a ponta dele bem retinha. Aí você vai me perguntar o quanto ele deve ultrapassar aqui em ambos os lados. Pode ser a largura da própria chapa aqui, dessa chapinha amarela aqui, que ele fique mais ou menos na largura da chapa. A elevação dele esteja na medida da chapa, um pouco menos também, não tem problema. O que não pode é ficar muito curto, porque daí não vai ter material para poder fazer o rebite, né? Fazer o amassamento. Aqui mesma coisa. Por que eu faço isso em cima do taz?
porque no TAS ele não vai afundar. Se eu fizer em cima de uma madeira ou mesmo direto ali na bancada, pode ter algum material ou alguma ferramenta que vai atrapalhar. Aqui no TAS não. Aqui eu confiro se a altura está igual. Aí o que eu faço aqui? Esse aqui está um pouquinho mais alto. Agora nós pegamos aqui o nosso companheirinho aqui, ó. 3 batidinhas de leve. 1, 2, 3. Eu ajeito bem aqui, ó. Aqui mesma coisa, ó. 3, 3. Voltamos aqui. E tá pronto. Seja uma chapa, seja o que for, você vem com a lixa aqui. Caso a peça já esteja polida, aí você pega uma borrachinha dessa aqui, ó, uma borrachinha média, faz o desgaste com bastante delicadeza para não estragar a peça que já estaria pronta, né, na suposição. No meu caso aqui, como é apenas um exemplo, é apenas um estudo, e a intenção é mostrar o processo, então tá perfeito. Olha só. Aqui nós deixamos embaixo também. Olha só que bonito, né? A ideia de como você vai usar, ou no que você vai usar, aí é por sua conta. Você pode usar isso infinitamente, em muitos estilos de joia, enfim. Olha só que legal. Tá aqui as nossas peças aqui, que eu acabei não gravando o processo porque a câmera me traiu. Interessante, né? Essa é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Eu não ganho nada, pessoal. O like que eu peço não é para monetização, não é para nada disso. É quase ridículo. Se vocês verem o valor que eu ganho por cada vídeo aí, é absurdo, sabe? É coisa de centavos. O like é simplesmente para o vídeo chegar a outras pessoas. Eu coloquei na minha cabeça que a minha missão é ajudar quem está começando, porque eu sofri muito para aprender. Eu me machuquei, cortei a mão. Então eu acredito que esse método meu que eu estou usando há uns 15 anos já, eu fui um dos primeiros a passar esse conhecimento gratuito. E graças a Deus hoje tem muitas pessoas aí se esforçando. Eu peguei uma época muito egoísta, assim, que o pessoal chegava a virar a bancada para você não ficar olhando o jeito que o pessoal trabalhava. Isso aconteceu comigo. Com um grande mestre, aliás, um dos melhores que eu conheci até hoje. Ele simplesmente virou a bancada de lado para eu não poder visualizá-lo. Então, tá aqui. É um passo a passo bastante simples. Lembrando que não existe milagre. Existe pulo do gato, assim, que facilita as coisas. Mas chega uma hora que você vai se ver num beco sem saída. Então, se você aprender aqui, ó, degrau por degrau, seja uma escola online, se você tiver oportunidade, faça um curso online. Se tiver oportunidade de um curso presencial, excelente, excelente. Nada como um professor ao seu lado. É insubstituível. Tem ótimos professores aí. Nas próximas aulas ainda voltaremos com muita frequência ao tema de solda, de conformação, de serra. Então é isso. Forte abraço, fiquem com Deus.